Olá, boa noite. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a questão que nós somos todos misturados. Então, na sociologia, a expressão cultura, ela tem amplos significados. E quando a gente está numa sociedade, em um mundo que a gente vive de certa forma, é um mix de cultura, a gente pode analisar que as culturas, elas se posicionam, elas se caracterizam por diversos hábitos, por diversas crenças, por diversas formas de pensamentos, tanto no campo da ética quanto no campo da moral. Tá? O grande problema ao longo da história das principais culturas, dos principais povos que viveram, era a questão, principalmente, da percepção do que a gente chama de julgar o outro. Tá? Lá, retomando o conceito do etnocentrismo, né, etnia vem de culturas múltiplas, vem da ideia de cor de pele, da ideia de hábitos culturais de cada povo, seja o amarelo, o branco, o índio, o negro. O etnocentrismo, ele nos leva, muitas das vezes, ao julgamento, tá? Ao pré-julgamento que você faz de uma cultura. Os europeus, quando chegaram na América, no século XVI, eles passaram a pensar como que os índios viviam, né? E eles passavam a fazer o pré-julgamento, porque eles se achavam superiores aos indígenas. Eles achavam que os índios eram seres sem almas, eram seres despodorados, porque andavam nus, eram seres que precisavam ser moldados de acordo com a cultura deles, a cultura que eles queriam impor, através da sua língua e da religião. Então essa ideia do etnocentrismo, de você julgar, de você se sentir superior, isso é muito comum. Isso também foi bastante comum no século XIX, no chamado imperialismo, em que as nações europeias, em busca de mercados, elas começaram a dominar a África e a Ásia, subjugando culturas, colocando uma cultura, às vezes, de um determinado local, uma contra a outra, uma etnia superior em relação a uma outra etnia. Essa relação é muito clássica, ficou muito caracterizada também na África, tá? Onde você tem várias culturas, vários dialetos, várias etnias diferentes. E isso levou ao que a gente chama hoje desse grande problema da África, que até hoje, né? A África foi formada por vários países, dentro de um país você tem várias culturas diferentes. A gente pode pegar o exemplo lá de Ruanda, tá? Com os Hutus e os Tutsis, né? Que no meado dos anos 90, eles fizeram ali uma guerra genocida de limpeza étnica, tentando sobrepor uma cultura sobre a outra. Então, essa ideia de que todos nós somos todos misturados faz parte do mosaico da cultura brasileira, como faz parte de várias culturas, a americana, a mexicana, a cultura da América Latina em geral. Os europeus, eles criaram essa ideia do eurocentrismo, ou seja, eles sempre se achavam o centro das atenções. E a sua cultura, a branca, a cristã, ela sempre foi superior às demais, o que eles chamam de raças, entre aspas. Mas como as culturas elas são múltiplas, elas podem ser uniformes, como por exemplo os asiáticos, né, com as suas características, as suas particularidades. Os asiáticos eles não têm uma concepção cristã como se tem no Ocidente. Lá você tem diversas culturas, o hinduísmo, o shintoísmo, o taoísmo, o próprio confucionismo, que são religiões oriundas de perspectivas filosóficas, de ancestralidade, de percepção da prática do bem e da caridade, o próprio budismo. Então a ideia de você pensar uma cultura uniforme no mundo globalizado que a gente vive hoje, em que uma cultura, ao longo da história, se mesclou com a outra ou esteve diretamente direcionada às disputas de poder, seja religiosa, econômica, social e cultural. Tá? Então, os povos eles têm traços peculiares de ambas culturas passadas de geração a geração. Então, espero que vocês possam ter entendido um pouquinho aí essa ideia de você olhar o próprio, o outro, né, com etnocentrismo. Então, toda vez que a gente está diante de uma cultura, a gente tem que fazer
o que a linha do antropólogo Malinowski dizia. Você tem que olhar, você não pode olhar aquela cultura com estranhamento. Você tem que olhar com a sua percepção e com o olhar sociológico do antropólogo. Nunca olhar com estranheza, e sim olhar com respeito, tá? Porque aquilo que não é bom para você, que você acha que seja errado, para o outro é bom, e assim vice-versa. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí dessa questão que todos nós somos misturados ao mesmo tempo. Um abração.